Bom, uma das coisas mais incríveis está acontecendo no São Paulo Futebol Clube agora. Eu estou falando agora de uma chapa de oposição lá no Tricolor Paulista que pode ser montada por Marco Aurélio Cunha, Vinícius Pinotti e também o Carlos Belmonte. É uma mudança das mais impressionantes de toda a geração de São Paulinos que vê pelo menos desde a década de 80, porque finalmente teria uma oposição e esses caras aqui, eu estou falando de caras que terão votos, sim, porque Belmonte tem voto. Marco Aurélio Cunha um pouco menos, tal, mas o Pinotti também é do meio desde aquela época da contratação do Centurion. Lembra disso aí? E nós vamos falar agora também do jovem que surge no time do São Paulo, aparece fazendo gol no time principal e é um dos reforços que o Crespo já está de olho, dando conselho, mexendo posicionamento, a coisa vai dar super certo pro Tricolor Paulista. Falaremos também de Everton Cebolinha, um caso muito icônico também, que tá mexendo com o mercadão do futebol brasileiro e mundial. Acho que é muito top de comentar isso e tudo que tem do São Paulo Futebol Clube também aqui now, imediatamente. Vamos juntos então nesse jornadinha de São Paulo Futebol Clube? Vem comigo então, chega nesse like aí, o like, né, dá aquele like, eu faço o resto, não se preocupa com isso não, vou fazer tudo aqui. Deixa só o like e se inscreva no canal pra você ficar comigo e fazer parte desta família que só cresce, beleza? Deixa eu deixar um recado pra você que é muito importante aqui agora e muito top. Veja aí, se liga aí. Pessoal, só uma coisa, nós que gostamos de futebol, de acompanhar o nosso time, e o time tem que estar sempre melhor financeiramente. E é pra isso que o time faz investimentos também. E todo mundo tem que investir, convenhamos, né? Nós temos que fazer investimentos, e investimentos financeiros mesmo, até pra melhorar a nossa vida e tal. E o que eu descobri? Eu descobri a Fox Investor, que é o seguinte, é um cara que fica ali dando dicas, é só entrar no Telegram dele. Deixa eu te mostrar, dá uma olhada. Aqui ó, Fox Investor aqui ó, tudo de graça, dá uma olhada. Então ele fica dando as dicas e você vai acompanhando, tá vendo? E aqui são dicas super válidas, é um ensinamento, não é uma coisa tipo assim, fique rico da noite pro dia. Não, nada disso, mas você tem ali como acompanhar ele investindo. Então ele fala onde que é melhor investir, onde que não é, como sobe, como desce ali o valor investido, a ação, muito legal, muito top. E aqui é o seguinte, é só entrar no grupo do Telegram, não tem que fazer registro, se cadastrar e é tudo grátis. Isso que eu achei uma coisa impressionante. Você vê que são dicas, tá vendo? Dentro do Telegram, então é uma coisa muito top mesmo. Vem cá. No primeiro comentário fixado e no link na descrição, eu vou deixar o endereço desse Telegram para você poder entrar lá de maneira gratuita e começar a acompanhar o Fox Investor aqui para você poder ver como funciona e também já aprender como investir e melhorar a sua vida. Top ou não é? Vamos falar de futebol aqui agora, vamos voltar. Meus amigos, então é o seguinte, apesar do Lucas Moura ter sentido de novo, o Lucas Moura sentiu de novo o joelho ali e tá de novo naquele controle de carga, vai ter que dar aquela olhada, é dúvida pro jogo contra o Corinthians. Apesar do Lucas ser a má notícia, a boa é que especialistas, segundo o que eu tava lendo em matérias, dizem que o Oscar pode voltar a jogar. Ele ainda vai decidir ainda e vai ter que ter toda a análise médica, mas se voltar, volte logo. Se for pra voltar bem, sem nenhum tipo de risco, eu quero e muito. É o meia craque que o São Paulo está precisando pra colocar no time ali e conseguirmos fazer futebol de verdade. Conseguirmos fazer um futebol de maneira top, precisamos de craques. Claro que a juventude dos caras da base será perfeito. Mas tem que ter essa juventude, os caras experientes, que é quem nós vamos cobrar, é quem vai ter que segurar o piano, é quem vai ter que posicionar os jovens, conversar com o árbitro na partida. Então ter nomes grandiosos no mundo do futebol, como Oscar e Lucas, é importantíssimo para a ascensão de caras como o Nicolas, como o Rian, como o Luca, como o Negruti, como o Hugo, como mais uma porrada de jogadores que estão para surgir por aí. E, inclusive, por falar em Nicolas, o São Paulo não tem laterais esquerdos para colocar no majestoso próximo jogo contra o Corinthians. E, enquanto isso, o São Paulo ele tem ali somente o Patrick Lanza, que, convenhamos, jogou no time do técnico Hernan Crespo, enquanto o São Paulo se prepara para pegar o Corinthians quinta-feira que vem. Mas o jovem Nicolas ele surge ali como uma
possibilidade enorme e gigante, que é um dos caras da equipe de base, da safra positiva que lançou o Rian, Francisco e Luca, por exemplo, e esse Nicolas é um cara que pode ser titular do time de São Paulo. O Patrick Lanza teve inúmeras chances e não conseguiu dar certo ainda. Não conseguindo dar super certo, o São Paulo tá olhando para esse plano B. O técnico Hernan Crespo contra o Flamengo, que também não tinha Enzo Dias e não tinha o Wendel, ele coloca o Ferreirinha como um ala, fechando ali o sistema de 3 zagueiros e tal. É comum ver isso porque o Sabino, que tem a perna canhota como a melhor perna dele, ele joga ali fazendo quase que uma ala esquerda. Então colocar o Ferreirinha na ala, né, como um ala, não é uma coisa assim que você fala, nossa, que pardalzice. Não é o ideal. O ideal é ter um lateral ala que consiga chegar no fundo do campo e cruzar as bolas. O São Paulo não conta com o Caleri ainda para cabecear essas bolas que viriam do cruzamento pelos flancos, né? E o Caleri, ele aparece no treino do time do São Paulo, batendo bola ali e treinando com os jogadores, ainda num processo de recuperação física que ele vai muito em breve conseguir jogar pelo time do São Paulo, mas por enquanto ainda não. Por enquanto, quem apareceu no time do São Paulo ali é o jovem Breno, que tem, assim, tá na equipe de base ainda, sub-17, e ele aparece e tinha para colocar ali o Paulinho e tal, tinha um monte de cara que o Crespo poderia ter colocado. O Crespo chega, chama o Breno e coloca ele no time principal. Isso que eu achei muito curioso. O time principal não era bem principal, mas tinha ali Tolói, o Sabino, tinha caras ali como o Rigoni, tinha o Ferreirinha. Então ele tinha um time, não era os reservão. Tinha alguns titulares desse time aí, alternativo, e aí o Rafael tava no outro time. O Breno vai jogar contra o Rafael, com o Rigoni, Ferreirinha e tal, e aí eis que ele consegue fazer um gol no treino, superando o goleiro Rafael. E aí é cinema, absolutamente cinema, né? Que top ver o cara jogando. Eles foram convocados, todo mundo ali do Sub-17, para treinar junto com os profissionais do time do São Paulo, até para mostrar serviço. E esse mostrar serviço é sim o técnico Hernan Crespo de olho, clinicamente falando ali, de olho nesses jogadores que ele tem que ficar ali olhando e a coisa fica muito top. Agora, meus amigos, vamos aqui, ó. Pablo Maia também treinou, tá ali no processo de recuperação física também, e o Lucas e Oscar já falei. Então vamos lá. O São Paulo, você deve ter acompanhado recentemente que ele tem passado por um processo de investidor absolutamente interessado no São Paulo, certo? Falamos daquele Diego Fernandes, aquele cara que tem o cabelinho lá, que é o cara da R8 Partners, 08 Partners, que foi o cara que ajudou a trazer o Ancelotti para a seleção brasileira e cuida da carreira financeira de caras como Vini Júnior e Neymar e etc e tal. Esse cabra aí, ele tá com um banco de investimento onde ele pode trazer investidores para fazer o São Paulo ficar brabo, sabe? O São Paulo ficar realmente cheio da grana. Não é virar uma SAF, é investidores colocando o São Paulo naquele patamar altíssimo que é de onde ele nunca deveria ter saído. Até aí, você já está acompanhando o noticiário e eu estou fazendo aqui a cobertura completa desses movimentos do Diego Fernandes. E o que esbarra no Diego Fernandes é o lance da Galápagos. Então o Casares, que é um dos nomes que está muito, muito envolvido com a Galápagos, o Casares, ele teria que, tipo assim, você imagina a cena, ele abre a porta pro Diego Fernandes, o Diego Fernandes fala com ele, traz um projeto maravilhoso, ele tem que chegar na Galápagos, onde ele é o cara que tá com a Galápagos e fala, ó, obrigado, vão com Deus, vou rescindir o contrato. Não dá. Então teria que encontrar um meio termo para o investidor conseguir chegar e a Galápagos, esse fundo de investimentos aí, ele tem que ser o cara para recuperar os cofres do São Paulo. Não o investidor, o cara que vai tratar da administração segura, administração sadia. Beleza? Acompanhou? Agora vira a página aí. Vamos virar a página. Virou a página. Nós estamos agora aqui com a grandiosa possibilidade de ser montada uma chapa de oposição no São Paulo jamais vista. Você não tá vendo ali o Zé do Chapéu, o Aurélio Miguel, o jogador de bilhar, nada disso. Não tem isso mais. Nós temos agora uma chapa que pode ser montada por Carlos
Belmonte, Vinícius Pinotti e também Marco Aurélio Cunha. Vou contextualizar. Marco Aurélio Cunha, o Mac, sempre à frente do São Paulo na parte de direção de futebol, quando o diretor era Juvenal Juvencio, na época do Portugal Gouveia, também esteve junto com o Juvenal Juvencio, trabalhando ali quando o Juvenal fazia do São Paulo um time estratosférico, maravilhoso. Não adianta, Gilmo Juvenal, terceiro mandato. Tá bom, São Paulo com o Juvenal era ganhador de título, com o Portugal também, e o Mac estava lá. Marco Aurélio Cunha está ultrapassado hoje? Não sei, mas ele estava numa gestão vencedora. E hoje eu olho para o Marco Aurélio Cunha, eu não vejo aquela sanguessuga pendurada no pescoço. O São Paulo já tá aquela múmia ambulante, aquele cadáver, e ter os sanguessugas puxando o restinho que sobra do espírito do São Paulo, dementando, sabe, os dementadores, dementando ali o São Paulo. É assim que eu vejo hoje conselheiros e diretores. O Marco Aurélio Cunha, ele pode ser uma reviravolta para um São Paulo que ele pode não ser o cara de uma startup atual, tá atualizadaço em como gerir futebol. Talvez não, mas só de um cara não ser sanguessuga hoje no São Paulo já é um plus, na é verdade? Já é algo a se pensar e olhar com todo o carinho do mundo. Em contrapartida, nós temos o Vinícius Pinotti, e aqui não é brincadeira. Um gestor atualíssimo que sabe pegar uma empresa e colocar ela no patamar mais elevado possível em termos de administração, gestão e financeiro também falando. Parte financeira, o cara é monstruoso, é bilionário, é rico total, é esse Pinotti. Então, Pinotti e Marco Aurélio Cunha. Teríamos um cara que emprestou uma grana pro São Paulo foi lá e comprou o Centurion. Não adianta também alguém falar, o cara é bom, ele comprou o Centurion. Não é verdade. Ele emprestou dinheiro e o São Paulo escolheu o Centurion. Ele sempre falou, eu nem sabia quem era Centurion quando compraram. Eu dei a grana, foram lá e compraram o Centurion. O Paulo Nobre, quando deu a grana no Palmeiras, os caras foram lá e arrumaram a vida. Quando a Leda Pereira deu a grana no Palmeiras, foram lá e arrumaram a vida, né? E no São Paulo, quando o cara dá a grana, foram lá e compraram o Centurion. É por aí. Ele não tem nada a ver com isso. E ele faz parte do time de conselheiros do São Paulo desde então. E agora, cansado, São Paulino brabo, cansado de ver os desmandos e patifarias que fazem na diretoria do São Paulo Futebol Clube, Vinícius Pinotti junto com Marco Aurélio Cunha juntariam com Carlos Belmonte, o diretor de futebol atual, para trazer esses votos e montar uma chapa de oposição para batalhar pela presidência do São Paulo Futebol Clube. Muitas teorias cravam aí que Carlos Belmonte é vítima desse sistema, onde o Casares seria ali imagina aí um ciclone, um tornado. Ele tá sugando tudo e o Belmonte sem ter como fazer, sendo ele melhor do que o Casares, ele não podendo fazer nada, ele também teria sido devorado pela politicagem do São Paulo, onde hoje o Casares flerta ali juntinho com o Carlo Magno, aquele Márcio Carlo Magno, e o Outen Ares, o presidente do Conselho Deliberativo. O Belmonte, então, escanteado nesse tipo de gestão. O Belmonte traria com ele Rui Costa e também esses caras aí, o Pinotti e o Marco Aurélio Cunha. Rui Costa eu falei da minha cabeça, mas Marco Aurélio Cunha e Pinotti é a matéria, a notícia que ronda pelos bastidores, e já tem gente por aí falando que esses caras gostariam de talvez fazer uma chapa de oposição. Meus amigos, nada seria mais interessante do que isso aí. Eu vi gente já relutante, não, vamos ver coisa nova. O que é novo? Pinotti sabe tudo mais que qualquer novinho de startup como ganhar dinheiro e fazer uma gestão. Marco Aurélio Cunha conhece o São Paulo e sabe o caminho dos títulos eternos aí. Sabe tudo, como ganhar um mundial. E o Belmonte, ele tem os votos, é ele que pode fazer uma chapa de oposição no São Paulo deixar de ser uma piada. Você lembra do Aurélio Miguel, que era um cara ganhador de judoca, ganhador de medalha de ouro? Era uma piada no São Paulo. O outro, Rui Chapéu lá, era outra piada no São Paulo. Você vê hoje um Pinotti, que não é piada pra ninguém, nem o Marco Aurélio Cunha, juntar com o Belmonte pra ter esses votos, esse grupo influente do Belmonte, eu acho que isso aqui é top. Isso aqui pra mim é uma coisa magnífica de ver. Se lá atrás que eu tô falando, hoje é dia 14/11. Se no dia 13/11, lá atrás, a nossa esperança era vir um
um sultão do dinheiro, que era a única chance. E aí nós pensávamos, peraí, o cara vai colocar um dinheiro no São Paulo, tipo o Marinax, tipo esse Diego Fernandes, tipo alguém. Vai colocar uma grana no São Paulo. Pra onde vai esse dinheiro? Não é essa a pergunta? Quem que vai ficar? Onde foi o dinheiro das vendas? Pra onde está indo o dinheiro? Então, claro que até para um cara igual o Marinax, colocar uma grana no São Paulo talvez não seja inteligente, porque pra onde vai esse dinheiro? Então eu olho para uma SAF, os conselheiros não vão deixar virar. Eu olho para um investidor, ele vai ter que ter muita coragem para jogar dinheiro na mão da galera lá e falar, agora se vire aí, ou tem Aires e Júlio Casares. É difícil de você confiar. Agora eu olho um cara igual o Belmonte, juntar com o Marco Aurélio e com o Pinotti para bater de frente com o sistema, é isso que é para mim o ponto-chave aqui da mudança aqui. É bater de frente com o sistema no São Paulo que ninguém consegue mais entrar. Aí esses caras ainda poderiam contar com investidores interessadíssimos em colocar dinheiro no São Paulo. Imagina quem tem uma chapa nova. Belmonte, Marco Aurélio Cunha e Pinotti entraram para comandar o São Paulo e trazem o Diego Fernandes como um investidor. E aí? Eu quero ver, que mundo da lua que seria esse que não existe? Tudo é plausível. Tudo aqui é tangível. Tangível é aquilo que você pode pegar. Aqui tudo é tangível. Você tem a oposição, tem os votos, tem o gestor, tem o conhecedor do São Paulo. O que pode dar errado? Claro que o futuro não dá para saber. Mas o que pode dar mais errado hoje aí? Eu acho que o plano é perfeito. É mais do que perfeito. E eu tô torcendo demais e eu vou fazer a cobertura total disso. E eu prometo que eu trago tudo que for informação desses caras. Beleza? Então, olha só. Lá no Clube do Flamengo, tem muita notícia de que o Cebolinha estaria indo para o Grêmio, mas não, o Flamengo ele quer uma compensação financeira pelo que ele investiu na casa dos 70 milhões mais o salário. Beleza? Calma. Ah não, o Flamengo não quer, ele vai mandar o Cebolinha, tá preferindo o Emirados Árabes. Iria lá pro mundo árabe, onde os caras vão dar uma compensação financeira pro Flamengo. Peraí. Qual compensação financeira? O Cebolinha no mês que vem, daqui um mês e meio, ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube, qualquer um. E ele tem ali então um contrato que vai com o Flamengo até o meio de 2026, ano que vem. O Cebolinha pode até sair e ir embora para algum outro clube, mas hoje o Cebolinha não rende compensação financeira nenhuma para o Flamengo, muito pelo contrário. Digamos aí que o Cebolinha assine um pré-contrato com o Grêmio. O Grêmio, ele vai falar, Cebolinha, eu quero você agora aqui. O Flamengo vai falar assim, ó, eu não vou mais usar o jogador, vou segurar, não quero mandar pro Grêmio, porque eu quero... Para pagar salário? É claro que não. Vai mandar imediatamente. O Flamengo vai querer se livrar dele com certeza e de graça, só para não pagar o salário. Um time igual o São Paulo, como é que ele entra no meio dessa conversa? Ele entra e oferece para o Cebolinha um contrato, por exemplo, de 4 anos. Aí o Cebolinha ele vai falar, mas vou ter que reduzir meu salário agora, vou só no meio do ano. O São Paulo falou, eu te dou 4 anos de contrato se você rescindir com o Flamengo agora e eu te pago tanto. Pago 800 mil por mês. O Cebolinha pode rescindir o contrato. Isso é bastante normal de acontecer, inclusive, como o Wendel fez no Porto. O Wendel ganhava mais no Porto. Ele não rescinde com o Porto e vem para o São Paulo antes para ganhar menos. Ah, Juba, o cara vai abrir mão de dinheiro. Não aconteceu com o Wendel, que veio para o São Paulo antes do prazo, com pré-contrato assinado para ganhar menos. Acontece sempre. Por quê? Porque com o Porto ele tinha 6 meses de contrato. Com o São Paulo ele tem 4 anos. Então tem que fazer agora, entrar no meio aí para trazer o Cebolinha para o time do São Paulo. O Cebolinha, antes de ir para o Flamengo, me corrija se eu estiver errado. O Cebolinha, antes de ir para o Flamengo, ao lado de Bruno Henrique, era o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro. É claro que ele parou de jogar. Você pega Cebolinha e Bruno Henrique e põe os dois no mesmo time, é óbvio que para de jogar. Gabigol não era o maior artilheiro do futebol brasileiro até chegar o Pedro. Jogou até um pouco com o Pedro, mas chega o Pedro, era Bruno Henrique e Gabigol.
No Flamengo, no Santos, deitaram o cabelo e jogaram tudo. No Flamengo, deitaram o cabelo e jogaram tudo. Chega o Pedro, o Gabigol apaga o futebol dele. É claro que apaga. Você põe dois caras da mesma posição, com a mesma função, pra fazer a mesma coisa, um apagou. Quem apagou foi o Gabigol. E no Cebolinha é a mesma história. Chegou pra jogar lá com o Bruno Henrique, é claro que o Cebolinha iria apagar. Apaga porque o Bruno Henrique, além de ser um excelente jogador, ainda é um jogador que tinha muito mais identificação com o time do Flamengo. Aí os caras contrataram Marinho, deu errado, contrataram Michael, deu errado. E o próprio Luiz Araújo, que joga muito bem lá, não é o Luiz Araújo que brilha no Flamengo. Quem brilha lá é o Pedro, a Arrascaeta, era o Gerson. Não é, nunca foi o Luiz Araújo. Então esses caras, eles estão sim apertados por causa da falta de espaço. E aí eu olho pro Cebolinha hoje. O Grêmio não vai ter o poder de fogo do São Paulo pro ano que vem, sobretudo com o São Paulo classificado na Libertadores. O São Paulo tá com o time pronto e vai ser muito mais bem montado, principalmente com essa nova chapa aparecendo. Então Cebolinha, ele tem que ser tratado como prioridade no time do São Paulo, que deve trazer o cara pra cá imediatamente. E essa chapa nova aí, fala comigo, fala comigo o que você acha, que eu quero muito saber a sua opinião. O vídeo de hoje foi esse, espero de coração que você tenha gostado. E se você gostou, esquece não, deixa esse like aí, fiz tudo, certo? Deixa o like só, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!